Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para fazermos o Evangelho no Lar desta terça-feira do dia 28 de março de 2023. Antes de começarmos, vamos pegar um copo d'água, o meu já está aqui. Vamos deixar aqui do nosso lado. Primeiro eu quero lembrar a todos que as palestras públicas acontecem aos domingos, das 19 às 20 horas, no Centro Espírita Capitão Vendramini. E junto com as palestras acontece a evangelização infantil. Agora vamos fazer a nossa prece, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, e vamos pedir que a lição que nós vamos estudar hoje ilumine a todos, que possa de alguma forma nos modificar. Muito obrigada e que assim seja. Então a lição é do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É a lição 116, que tem como título Ir e Ensinar. Portanto, ide e ensinai. Jesus está em Mateus, versículo 28, capítulo 19. Estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide e ensinai. Não olvidar que Jesus veio e ensinou. Veio da altura celestial, ensinou o caminho de elevação aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis. Poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer. Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Para isso, antes de tudo, fez-se humilde e simples na manjedoura, honrou o trabalho e o estudo no lar, e em plena atividade pública, foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. Com indiscutível acerto, Jesus é chamado Divino Mestre. Não porque possuísse uma cátedra de ouro, não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo, não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e irrepreensível, não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes, mas assim, porque alçou o próprio coração ao amor fraterno, ensinando, converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam os sublimes ensinamentos. Falou-nos do Eterno Pai e revelou-nos com o seu sacrifício a justa maneira de buscá-lo. Se te propões desse modo cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai. Na palavra do Cristo quer dizer ide e exemplificai, para que os outros aprendam como é preciso fazer. Então, nós vamos começar lembrando que Deus poderia ter nos mandado pergaminhos escritos, né? E para a gente aprender, através da leitura desses pergaminhos, como ser uma pessoa melhor, como ser um espírito de luz. Mas não, ele mandou Jesus, que foi o exemplo vivo do Evangelho. Jesus vivenciou o Evangelho e o deixou para nós. Então, quando a gente vai, antes da gente vivenciar alguma coisa, nós temos que ser puros de coração, né? Nós temos que ter o amor no coração. Para ensinar, precisamos vivenciar o Evangelho como Jesus fez. Para isso, temos que nos edificar, nos melhorando moralmente. Quando nós vamos para a escola, quando a gente começa a estudar, nós temos que, para aprender, a gente se esforça, né? Nós aprendemos, nós tentamos entender, tentamos pensar naquilo que nós estamos fazendo e assim nós aprendemos. Então, a edificação espiritual é individual e intransferível para cada um de nós. E nós temos que, não é só memorizar, nós temos que entendê-la. Não basta aplaudir os outros, é preciso trabalharmos
para modificarmos os nossos vícios que ainda nos caracterizam, dando lugar às virtudes que devem falar de nós, mesmo perante a lei divina. Então, não adianta eu falar, não, você tem que viver assim, né, num atendimento fraterno, no meu dia a dia, mas quando eu saio para a rua, eu trato mal as pessoas, eu grito com as pessoas, eu fico nervosa à toa. Então, nós temos que trabalhar a nossa melhoria espiritual para que nós possamos exemplificar pessoas melhores, porque aí a gente pode ensinar. A ouvir com paciência, esclarecer com humildade, sustentar sem criticar, distribuir sem reclamar, estaremos atentos no serviço cristão. Então, nós temos que ter ouvidos de ouvir, né? Paciência, né? Esclarecer com humildade. A gente não pode achar que a gente sabe tudo e já falar com o outro como um ser superior, com voz superior. Sustentar sem criticar. Não ficar criticando todo mundo, não ficar julgando a vida alheia. Distribuir sem reclamar. Às vezes a gente precisa fazer a caridade, precisa ajudar as outras pessoas, mas antes de fazer a gente já faz um discurso antes, né? Aí, assim nós estaremos atentos ao serviço cristão. Ao combater em nós as más tendências, isso é um trabalho que exige disciplina, paciência, no esforço de dar bons exemplos, desenvolveremos igualmente o serviço cristão. Então, uma vez eu estava ouvindo uma palestra do Haroldo Dutra Dias, ele falando que uma vez ele estava no trânsito e o filho dele, ele viu uma pessoa fazendo uma manobra errada e quase que ele bateu, que ele ia xingar alguma coisa, gritar com a pessoa. O filho dele falou para ele: pai, se essa pessoa ouve as suas palestras, então a gente tem que lembrar que não é que nós vamos ser pessoas santas, mas nós temos que pensar antes de falar. Temos que lembrar que a gente tem que ter mais paciência, né? A leitura do Evangelho vivido por Jesus deve levar o discípulo sincero de Jesus à essência dos ensinos morais. Então nós temos que ler e entender e colocar dentro do nosso coração os ensinamentos. Para colocá-los em prática no seu dia a dia, o que só acontece com a nossa transformação no combate incessante às más tendências. Então, para colocar em prática o Evangelho, nós temos que combater as nossas más tendências. O que mais vemos são pessoas detalhando conhecimentos históricos, escavando a vida daqueles tempos apostólicos, decorando versículos, enfim, conhece o Evangelho, mas não o coloca em prática em sua vida diária. Então, o que acontece? Quando a gente decora alguma coisa, quando você só decora, você vai saber falar aquilo, repetir aquilo igual um papagaio, né? Porque o papagaio, ele repete, mas você não vai entender. Nós não vamos entender aquilo que nós estamos falando. Aí nós não vamos colocar em nosso coração e não vamos colocar em prática aquilo que nós falamos. Então, para isso, nós temos que trabalhar em nós aquilo que nós aprendemos no Evangelho, nos observando mais, vendo, combatendo, como falou muito aqui, combatendo as nossas más tendências, praticando o amor, a paciência, porque Jesus é o exemplo vivo do Evangelho. O que significa isso? Então ele veio e viveu aquilo que Deus queria que ele falasse para nós. Então, para a gente ser o exemplo do Evangelho, nós temos que estudá-lo e colocá-lo em nosso coração, trabalhando em nós esse Evangelho. Então, temos que fazer, né?
Devemos ler o Evangelho para atender a Deus que nos enviou Jesus para acordar a nossa alma à lei divina. Mas não é só ler, não é só decorar, é entender e praticar e colocar e vivenciá-lo principalmente. Se quisermos chegar mais rápido à perfeição espiritual, devemos lembrar sempre que o Evangelho é o caminho seguro e infalível para atingir essa suprema finalidade. Então, nós estamos aqui para nos evoluir espiritualmente, né? Nós estamos nesse mundo de provas e expiações, e nosso maior objetivo é melhorar a cada dia. Cada dia como pessoa, a cada dia com as nossas, trabalhar em nós as nossas virtudes, trabalhar em nós mais o amor, trabalhar em nós aquilo que Jesus ensinou, né? Então Jesus, quando ele veio aqui, ele não tinha títulos acadêmicos e ele muito nos ensinou. Ele desceu das alturas da sua excelência espiritual para estar mais perto de nós. E Emmanuel lembra nessa mensagem, que agora a gente está refletindo sobre ela, que ele preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Então, o que devemos ensinar como os bons cristãos fazendo? Devemos lembrar que Jesus subiu ao monte e nos deixou as bem-aventuranças. Então, sem pregar, podemos sofrer com resignação, praticar a humildade e a pureza do coração, ser mansos e pacíficos, praticar a misericórdia, enfim, ser caridosos, né? Quando a gente exemplifica o mal, o que acontece? Às vezes a gente é muito lembrado por isso, né? E quando a gente exemplifica o bem, às vezes a gente não é lembrado. Porque o bem tem que ser uma exemplificação diária, e o mal é uma coisa que... é uma coisa que a gente faz e deixa marca. Então nós temos que trabalhar para fazer o bem diariamente, que é isso que Jesus fez para nós, deixou para nós essa lição, né? Porque se a gente exemplificar o mal, nós estamos deixando de lado os ensinamentos de Jesus e deixando de lado o que a gente poderia fazer de bem para o próximo e para nós mesmos. Então, nosso exemplo diz o que somos. E nós nunca estamos sozinhos. Então, nós sempre, às vezes a gente está num lugar assim, fala, não, vou fazer isso porque não tem ninguém me olhando, mas sempre tem alguém olhando a gente, né? Deus está conosco o tempo todo, nosso anjo guardião está conosco o tempo todo. Então, para ensinar, nós temos que aprender a ser bons, nós temos que aprender a ter bons sentimentos, bons pensamentos, fazer o bem. E como diz aqui no livro, na lição que a gente está lendo, ide e ensinai. Na palavra do Cristo quer dizer, ide e exemplificai, para que os outros aprendam como é preciso fazer. Então, nós vamos ensinar só pelo exemplo. Aí nós temos que aprender com Jesus. Muito obrigada, essa era a lição para nós. Agora vamos tomar a nossa água e agradecer a Deus essa oportunidade, que assim seja.